Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso momento formativo. Hoje, vivenciando a 10ª reunião do tema Pedagogo em Foco, então, o último encontro dessa jornada. E nós vamos hoje ter o prazer de ter, o compartilhamento das atividades de implementação e o feedback, que é o momento mais especial. É o momento que vocês trazem para nós o compartilhamento das ações que foram desenvolvidas a partir do que nós vimos aqui no GE. Para iniciar esse momento, eu trouxe uma música para a gente ouvir, como eu faço em todos os encontros, e essa é uma música que no começo tem a fala de uma criança que a gente deve ouvir, que a gente deve pensar, que a gente deve né? Mas se nós conseguirmos fazer um pouquinho para o que nós temos, que é a nossa escola, que é os nossos jovens, né? A gente consegue muita coisa. Se cada um em seu ambiente de trabalho conseguir fazer a diferença, nós teremos a diferença do planeta todo, né? Que é o que a gente quer, o melhor para o futuro, e o futuro está conosco agora ali na escola, que são as crianças e os adolescentes. Os objetivos do nosso encontro de hoje são refletir sobre os aprendizados construídos ao longo da jornada, valorizar o feedback como ferramenta para aprimorar a prática pedagógica e compartilhar as experiências com potencial de inspirar os colegas para transformar a aprendizagem dos estudantes. Então, hoje é o dia de vocês mostrarem, através da apresentação da atividade de implementação, tudo aquilo que foi trabalhado, que foi absorvido, que foi trocado aqui durante os encontros, né? E através da apresentação de vocês, nós que vamos assistir, podemos utilizar as ideias no nosso ambiente de trabalho, adaptando a nossa realidade também. Outro aspecto importante da nossa reunião de hoje é o feedback. Quando a gente faz um trabalho com amor, com carinho, a gente quer saber o que o outro pensou, o que o outro achou dessa ação, certo? Então, da mesma forma que aconteceu na semana passada, cada um vai receber o feedback de um colega. Então, no final, todos nós teremos, né? Vocês terão um feedback do trabalho de vocês. Eu quero só atentar vocês a essa foto que está aparecendo aqui. É uma turma que desenvolveu uma atividade para o GE. Por exemplo, o professor desenvolveu com essa turma uma atividade para o GE. Essa atividade foi selecionada para ir apresentar lá no congresso em Foz do Iguaçu. Então, foi a prof, foi os estudantes, e eles trouxeram ali o que eles aprenderam a partir, né, do aprendizado da professora. E olha que bacana. Foi muito gostoso, foi muito legal, e esse ano tem de novo. Agenda. Então, hoje nós vamos ter o momento do acolhimento, vamos fazer o check-out e a avaliação da jornada, vamos ter também o momento do compartilhamento e o para concluir. Então, o nosso objetivo principal, nosso tempo maior hoje é para o compartilhamento das implementações. Acolhimento, o professor que me inspirou. Vocês têm um professor que inspirou vocês? Vocês lembram de um professor com mais carinho, com mais amor? Vou dar um exemplo para vocês. Eu não esqueço da professora Olga, foi a minha professora da primeira série, que a gente não fazia educação infantil na minha época, só se quisesse, não era obrigatório. E ela trabalhou o alfabeto letra por letra. Primeiro ela trabalhou as vogais, depois ela trouxe as consoantes, né? E aí, quando chegou na letra C, ela trouxe para a escola um coco. E eu nunca tinha visto um coco na minha vida. Ela mostrou, deu para nós passar a mão para a gente cheirar, e depois ela cortou o coco, deu um gole d'água para cada aluno, e no final ela deu um pedaço do coco. E eu nunca me esqueci dessa experiência, dessa aula que a professora proporcionou para nós. Então, olha só, foi uma ação dela que ficou guardada na minha memória, né? Mas olha aqui o vídeo. Quantas inspirações nós temos. Conceber um plano
e assegurar o sucesso desse plano é uma das mais vivas satisfações que o homem inteligente pode experimentar. Eu tive uma professora de matemática chamada Lucila. Patrícia Porte. Jair Planeta. Tia Norma. Professora Luciana. Talma. Professora Gleice. Outra professora chamada Maria Rosa. Professora Helena. Professora Rosângela. Professor Fagner. O Léo Amaral. Se hoje eu sou professor de inglês, eu sou formado em letras, é por ela, com certeza. Com ela, eu soube entender e levar para minha prática profissional o que é ser esse professor educador e não simplesmente professor instrutor. Essas pessoas foram para mim ícones na profissão que eu acho encantadora, que é de dar aula. Eu ficava copiando a letra dela e eu chegava em casa, eu ficava repassando a letra porque eu queria ter uma letra bonita como a dela. Eu fiquei morrendo de medo do Papai Noel, eu chorei, fiz um escândalo, mas aí lá na foto tá todas as crianças super felizes, né, Natal e tal, e eu lá com a cara inchada de tanto que eu tinha chorado, mas no colo da tia Norma, ela segurando a minha mão e tal. Um dos meus irmãos fez alguns aviãozinhos e eles passaram pro quintal dessa vizinha. E ela foi tirar satisfação comigo na escola. Então eu era criança, não entendi nada daquilo e comecei a chorar. E foi o momento que a professora Luciana me acolheu com carinho. Eu lembro até hoje, ela me tirou da fila, que a gente estava na fila para subir para a sala de aula, e me abraçou e ficou ali abraçada comigo enquanto todas as outras turmas subiam. Eu usava o dicionário para procurar algumas palavras e escrever algumas frases para ela. Por exemplo, "You are very beautiful", sabe assim, só para ela dar o visto. E ela achava isso assim incrível. Tudo. Engraçado que o episódio foi uma advertência. Foi uma situação que a professora não foi, ela foi substituída e ocorreu alguma coisa na sala. E aí a minha frustração, o meu medo, o meu sentimento de culpa era em dizer a ela que isso tinha acontecido. Eu não queria decepcioná-la, né? E isso me marcou muito, porque o problema não foi a advertência, o que aconteceu pra mim não importou. O que importou foi ter frustrado a professora. E isso foi muito triste assim pra mim, porque eu não queria ter decepcionado. Eles tinham um conteúdo fantástico e uma didática tão ou mais fantástica do que o conteúdo. E ela sempre dava um tapinha nas minhas costas e falava, vai, você consegue. Então hoje, quando eu tenho que apresentar alguma coisa para um público muito grande, quando eu comecei a dar aula, eu tinha muita vergonha mesmo de falar para muita gente. Eu sempre venho na minha cabeça ela falando isso. Ela falou assim, eu estou aqui para fazer você ser quem você vai ser quando você crescer. A gente discutia naquela época política, o que estava acontecendo no Brasil, era fim da época da ditadura militar. Ela fazia questão de trazer esse exercício de pensamento para dentro da sala de aula, com alunos que ainda eram crianças. E nunca mais eu parei de pensar, nunca mais eu parei de questionar. Ele falava da matéria de uma forma assim tão empolgada, tão bonita, que ia passando um filme assim na minha cabeça, sabe? Demonstrava pra gente um teorema que demorava 6 horas para demonstrar. Era um negócio assim absurdo. Então durante 2 horas ele demonstrava uma parte do teorema e a gente entendia porque a lousa dele era fantástica. Passava-se uma semana e ele voltava para continuar, mas a gente tinha esquecido, então em 15 minutos ele fazia o resumo daquele teorema e continuava. E na terceira aula ele fazia em mais 15 minutos o resumo das 2 aulas anteriores e continuava. Era uma sumidade para ensinar um assunto totalmente abstrato, com uma sequência absolutamente lógica e com uma pujança na explicação, agregando a teoria à prática, que deixava a gente encantado. Nossa, se encontrasse com a professora Gleice. Eu fui procurá-la e eu encontrei no Facebook. E aí eu mandei uma cartinha ali pra ela nas mensagens e estou esperando ela responder. Retribuiria aquele abraço que ela me deu lá em 1983. Hoje eu tô aqui, eu também sou professor, eu acho que ela não sabe que eu sou professor. Eu sempre falo, fala pra sua mãe, que saudade. Eu agradeço ela de várias formas, até mesmo pela minha escola, né, na escola da minha profissão. Parabéns, professor. A sua função é valiosa E deixa marcas Inesquecíveis Na vida daqueles Que cruzam seu caminho. Você fez a melhor opção da vida, sua, porque você está propiciando a ele um futuro digno. Parabéns por ser professor e por ter abraçado essa profissão. Eu tenho certeza
que vocês também inspiram muito, né? O professor que me inspirou é o título do vídeo e nos leva a refletir tanto sobre os professores que nos inspiraram e inspiram, né? Quanto sobre a nossa própria prática. Será que nós estamos sendo inspiradores para os nossos estudantes, para os nossos colegas? Como podemos melhorar nossas ações para nos tornarmos cada vez mais inspiradores, né? É muito bacana que quando a gente encontra um estudante, né, e ele vem abraçar e fala, ai, prof, que saudade, eu adorava suas aulas, eu estou fazendo tal curso porque eu me inspirei na sua aula, porque eu gostei, né? Tem muitos. Nós temos um aluno que saiu de Ouro Verde, ele foi estudar, o nome dele é Lucas, e daí ele posta as coisas da faculdade, enfim, dá um orgulho tão grande para a gente, porque quando ele vem para cá, ele vai visitar a gente e diz assim, ó, eu hoje estou onde eu estou por causa de vocês, porque vocês me aconselhavam, porque vocês, né, estavam sempre ao meu lado, e isso é o mais importante de tudo, né? Aquece o coração. Opa, assistimos, o vídeo é lindo, mas Ana, vamos passar. viu, Oi. Ana? Oi? E às vezes é aquele aluno que ninguém dá nada por ele, né? É aquele aluno que para outro professor ele é mais um número, ele é mais um CPF, e a gente olha ele de uma maneira que ele desperta para o mundo. Ele poderia realmente não ser ninguém, mas diante de um incentivo, ele desmorona centenas de pessoas. Verdade, Rita, isso mesmo. Aqui no feedback, né? Então, vamos pensar quais aspectos que tornam o feedback uma ação importante e necessária em nossa prática enquanto educadores. Vamos pensar no GE, vamos pensar na sala de aula, né? Então, o feedback é essencial no processo de ensino-aprendizagem, pois ele estimula a reflexão sobre a prática pedagógica, fortalece o desenvolvimento contínuo de professores e alunos, orienta ajustes e aprimoramento nas estratégias de ensino, contribui para a aprendizagem colaborativa, promove um ambiente de confiança e escuta e eleva a qualidade da educação e das interações em sala de aula. Concordam comigo? O feedback ele é importantíssimo, né? Quando alguém faz uma observação minha, eu quero ter o feedback depois. O que você achou disso que você viu? Tem algo a melhorar, né? Antes da gente ir para a parte prática, onde vocês vão apresentar as atividades, nós temos o check-out e avaliação da jornada. Agora que já refletimos sobre a importância do feedback e para sabermos se nossa jornada foi proveitosa e ou para que possamos repensar as ações, deixe sua contribuição fazendo o check-out e avaliando a jornada. Lembre-se, nossa busca constante no GE é promover a melhoria da aprendizagem e o protagonismo dos estudantes por meio da formação continuada, pautando na valorização de saberes e troca de experiências entre profissionais da educação do Paraná. Aqui só para a gente lembrar um pouquinho do que nós vimos dessa jornada, para que a gente possa fazer, então, né, essa avaliação, esse check-out. Então, nós tivemos 10 reuniões, cada reunião com um tema. Entre eles, nós tivemos o acolhimento, SAEB e recomposição, recomposição e docência compartilhada, recomposição, metodologias e estratégias de ensino, recomposição e gestão do tempo, recomposição e participação, recomposição e formas de comunicação, recomposição e clima de sala de aula. Tivemos o SAEB e recomposição mais o compartilhamento que iniciou na semana passada, e hoje o compartilhamento e o feedback da jornada. Somos a correnteza que começa num gotejar. Mesmo que se represe, ela segue e vai transbordar um mar. Cantoria Ivan Lins. Check-out ou avaliação da jornada. Então, é o momento de realizar o check-out com atenção e com seriedade.
Eu vou passar para vocês o link, tá? Deixa só eu copiar ele aqui. Daí vocês vão ter um tempinho para preencher, tá? Já coloquei aqui no chat. E a gente vai combinar assim. Ao invés de escrever ok quando terminou de preencher o checkout, vocês vão escrever uma palavra de algo que deixa vocês felizes. Uma ação, um objeto, o que deixa vocês felizes, tá? Em uma palavrinha. Já temos aqui presentes, família, gratidão.
Prof, seu microfone está desligado. Ah, obrigada por avisar. Eu estava lendo aqui as palavras, né? Respeite chocolate, gratidão, viajar, reflexão, vinhos e companhia da família. Muito bom, amizade. Perfeito, pessoal. Então, vamos dando sequência aqui, tá? Porque agora a gente vai para o momento do compartilhamento. Então, chegou o momento de relatar o que produzimos ao longo dessa jornada. Apresente sua implementação destacando as estratégias aplicadas com os estudantes. Vamos aproveitar esse espaço para compartilhar práticas, refletir sobre essas experiências e repensar como podemos inovar em sala de aula. Fique atento, pois você fará um feedback para um colega, assim como foi dito na semana passada, tá? Deixa eu pôr aqui para vocês verem. A nossa tabela, né? A nossa organização para a apresentação de hoje. Então, nós vamos iniciar com a Vera. A Janaína vai fazer o feedback para a Vera. A Rita de Cássia vai apresentar, a Liara vai fazer o feedback. Não, prof, eu apresentei semana passada. A Rita é a outra Rita, tá? Mas eu vou arrumar ali. Você não é... Tá, eu coloquei errado. É a outra Rita que vai apresentar, tá, Rita? Só vou tirar a Silva ali. A Eliane vai apresentar, a Luciane vai dar o feedback. Pessoal, eu vou compartilhar com vocês o link e aí vocês olhem bem certinho, tá? Quem é que vai dar o feedback para quem? Eu já coloquei, Carmen, o teu nome ali, tá? Que você estava preocupada, eu coloquei teu nome para apresentação. Pessoal, veja se está faltando alguém nessa planilha, porque hoje todos têm que apresentar, você não vai ficar sem a nota da apresentação, porque eu preciso fechar o RCO hoje, tá? Então, nós temos nós temos 12 pessoas para a apresentação, tá? E deixa eu colocar aqui para vocês o link do documento onde vocês vão fazer esse feedback, tá? É o mesmo da semana passada, é esse aqui. Então, vocês vão procurar o nome do colega para quem vocês vão dar o feedback aqui do lado esquerdo da tela, ó. Tem o nome de todo mundo, você vai procurar. Ó, hoje é a Rita de Cássia Barney, tá? Não é a da Silva. Mas aí depois eu vou avisando para vocês. Vocês vão achar o nome da colega e vão abrir o documento e vão preencher conforme a explicação da semana passada. Certo? Pessoal, nós vamos ter 3 minutos para apresentar, tá? Quando der o 3 minutos, eu levanto a mãozinha, faz a finalização e a gente passa para o próximo colega, certo? Combinado? Então, tá combinado. Eu vou fazer assim, ó. Ele faz um barulhinho, tá? E hora que acabou. Quando tiver que parar mesmo, eu vou começar a fazer assim, ó. Várias vezes, para não precisar interromper a fala. Combinado? Então, nós vamos ter... Ó. Oi, Rita. Professora, o meu ali a senhora apresenta e tem um link ali que é um vídeo bem curtinho da aula da professora. Ó, eu não consigo apresentar. Rita, eu coloco, mas aí o videozinho a gente vai ver se tá dentro do teu tempo, combinado? Sim, porque ele que dá uma... Tá. Então, você vai ter que falar menos para poder passar o videozinho, tá? Não, eu vou só expor rapidinho. Tá, então tá combinado. Quem precisa da ajuda, vai falando, ó, prof, eu preciso da ajuda que eu já vou deixando, eu vou deixando organizado para poder compartilhar. Eu vou pôr o link agora, tá? Prof. Ana, eu preciso que você apresente para mim, porque a minha internet caiu toda aqui, eu tive que acessar pelo celular, daí eu tô sem tela aqui para ver, para colocar, tá? Tá, pode ser, eu posso apresentar sim, tá? Tá bom. Oi, Cristiane.
Prof, consegue apresentar para mim também quando chegar a minha vez? Obrigada. Consigo sim, tá? Aí eu vou fazer assim, então. A Vera vai começar, eu já vou apresentar a tela dela. Aí vamos supor lá, a Janaína não quer que eu apresente. Ela vai fazer a apresentação em cima da minha, sem tirar a minha da tela, que daí eu consigo. Senão eu tenho que começar todo o processo para compartilhar, demora um pouquinho, a gente perde tempo, combinado? Então, já vou colocar aqui o da Vera. Eu vou abrir. Ontem eu tirei da apresentação e depois eu não conseguia mais, gente. Travou tudo, a internet não tá muito legal, tá? Daí por isso que eu vou deixar ali. E quem quiser apresenta por cima. Oi, Lia? Onde que eu faço o feedback da minha colega? Nesse último link que eu postei agora. Ele vai abrir o material da turma F. E aí, olha, vou mostrar de novo aqui, ó. Para mim, só abriu onde que é para a gente colocar o nome, a planilha. É o último que eu coloquei agora no chat. Vai aparecer essa guia que eu estou apresentando agora. Não, peraí. Eu preciso de ajuda. A Leda escreveu. Acima está o link do feedback. Ah, achei agora. Achou? Tá? Daí procurar do lado esquerdo ali o nome do colega e fazer o feedback. A nossa colega ali já está, ó. Já está colocando o feedback para a Alessandra. Pessoal, então, ok? Eu vou apresentar aqui, então. E aí, a Vera pode ficar à vontade para apresentar. Eu tenho um cronômetro para ser justa com todo mundo, tá? Eu vou abrir esse cronômetro, não sei se vocês vão conseguir ouvir, mas pode ficar à vontade iniciando o seu tempo. Então tá, boa tarde, professora, boa tarde, colega, estão me ouvindo bem? Porque pelo celular fica difícil. Então, eu sou técnica do NRE, né? Então, a minha implementação eu fiz com a nossa formação, as nossas formações continuadas, junto com professores da rede. Então, a princípio, eu trabalhei como docente no dia de formação para os professores da recomposição, com o tema recomposição da aprendizagem. Trabalhei com os pedagogos com o tema de docência compartilhada, e eu trabalhei com a minha pasta, que é a avaliação externa, sobre a análise dos resultados da primeira avaliação diagnóstica, então, com os colegas do núcleo. Então, a apresentação ela foi no dia do estudo e planejamento do NRE, foi uma oficina de 4 horas. Eu trabalhei, então, com o design thinking, que é a abordagem de pensamento crítico, né? E dentro dessa abordagem, a gente trabalhou com mapa mental, a gente trabalhou com estudo de caso, então, várias ações, né? Primeiro, a gente fez o acolhimento, a ideação, então, a gente fez todos os passos aí do design thinking. Na sequência, a gente, então, apresentando, eu abria a questão do nosso resultado, do nosso NRE, vendo quais os descritores que teve menor acerto na nossa rede, nessa primeira avaliação diagnóstica, né, Paraná Recomposição, e nós fizemos, então, a discussão com os colegas dos setores diferentes, porque eu trabalho no pedagógico, mas no dia de estudo e planejamento a gente envolve o pedagógico, o financeiro, o administrativo, o pessoal do RH, então cada setor foi aprendendo e contribuindo com o que poderia ajudar a escola nesses momentos de avaliação, né? Então o RH contribui lá com o suprimento de professores, o financeiro ajuda com as verbas, né, de toner e papel para imprimir a prova, e assim sucessivamente. Pode passar, prof. Então, o que a gente trabalhou ali? As habilidades técnicas e pedagógicas, compreensão de vários métodos, né?
a tomada de decisão baseada nesses dados que a gente fez e no final ali a gente compartilhou todas essas ideias do grupo ali, socializando o que cada setor entendia e poderia auxiliar a escola nesse momento. E eu coloquei algumas fotos aí, dos 3 momentos, do dia do estudo e planejamento no NRE, do dia da formação lá que nós fizemos com os professores e com os pedagogos. Eu acho que eu não usei meus 3 minutos. Exatamente 15 segundos para acabar seu tempo, mas que bacana. Então, fechei na hora, então, pronto. Você está de parabéns na gestão do tempo, vai ganhar um pontinho a mais. Parabéns Obrigada pelo trabalho, Vera. Com certeza, mesmo não estando na escola, ele vai chegar até a escola, né? Porque ali vocês estavam pensando nas crianças e, né, em fazer o melhor para que se chegue na escola. Parabéns. Agora, quem vai apresentar é a Rita de Cássia Barney e quem vai dar o feedback é a Liara. Eu vou colocar para apresentar, Rita. Isso? Isso, professora. Uhum. Tá, já está indo para a apresentação. Já está abrindo aqui. Uhum. Só um pouquinho, que a internet se manda. E abre quando quer. Nossa, hoje está bem lento. Acho que é o meu computador também. Mandar formatada, talvez ajude. Já vai. Só um momentinho, professora. Tá. Ô, prof, a Carmen tá respondendo a ficha da Rita, que eu vou preencher, eu acho. Carmen, dá uma olhada lá. Deixa eu ver quem que a Carmen vai... Para quem a Carmen vai fazer o feedback. Deixa eu ver aqui. A Carmen vai fazer para Leda, tá, Carmen? Eu acho que ela viu ali na apresentação e achou que era... Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. É que aqui travou a Meet. Então, da Leda, eu tenho que fazer uma cópia desse documento? Não, é só entrar no nome dela e preencher lá na hora que ela for apresentar o feedback, tá? Entendi. Então, combinado. Ok, Rita? Vou começar teu tempo, pode ficar à vontade para apresentar. Desligado o microfone, Rita. Eu trabalhei com o 3º ano, com a professora do 3º ano de recomposição. Trabalhei o clima escolar, né? E a professora, ela usa muitas habilidades, né, para o clima escolar, assim, ela é bem de sala de aula, desculpa, de sala de aula, ela é bem ativa, né, bem dinâmica, e ela fez cada dia ela faz um modelo de sala diferente. E ela trabalhou, nessa aula, ela trabalhou reconhecer efeitos do sentido de recorrentes da palavra e da expressão. E os alunos fizeram todo um trabalho de recorte, trabalhou o muro do conhecimento e a árvore do conhecimento. Tem aí, a professora pode passar para nós, né? E nessa aula, foi a nossa tutora que fez foi observar, a diretora, ó, né? Aqui foi o nosso encontro, né? Aqui eu com elas preparando a aula. Pode passar, professora. Eu vou voltar
Eu vou voltar, que esses são os dois da síntese que você colocou, tá? Isso, aham. Qual que você quer? Aqui, ó. Aqui tá o muro, né? Aqui do conhecimento, a sala de aula e aqui a árvore, né? E agora tem o videozinho aí que é da observação e apresentação da aula da professora. Só um pouquinho que tá travado aqui. Deixa eu ver. É depois? Antes? É aqui, ó. Vamos ver se ele vai abrir, tá? Acho que ele abre sim, professora. Então, aqui são os descritores que ela trabalhou nessa turma. Aqui. O nosso colégio cívico-militar, Anita Garibaldi. Tá, é a minha internet que tá com problema. Vamos ver se ele abre. Vai abrir. E nesse trabalho que a professora apresentou aqui, a aula que ela apresentou, ela fez aula invertida também. Ela teve várias metodologias numa aula só, né? Teve aula invertida, vamos ver aqui, vamos ver se abre. Aí. Esse aqui é o início do trabalho dela. Aí as palavrinhas, aí a tutora e a diretora, né? Estava junto comigo, a apresentação da árvore do conhecimento. Aqui é a aula invertida. Vamos ver se sai o som, não sai, professora? Tá no máximo e não tá saindo o som. Uhum. Tá em 100%, mas não vai. Então, aí as alunas apresentaram, né? Então, a palavra e o sentido da palavra, né? No caso da expressão. Ir no tem sentido de dentro, servindo-se, e ir ao tem sentido de direção. A aula foi muito legal, foi muito dinâmica e a gente aprendeu bastante. Professora? Então, nós tá saindo o som, vocês estão ouvindo? Para a recomposição da aprendizagem. Eles já viram todas essas palavras anteriormente, né? No sexto, sétimo, oitavo, nono. Então, nós vamos trabalhar de uma forma diferente para que eles retomem, né, esse conhecimento que eles já tinham. E os descritores utilizados aqui foi as habilidades 11 e a habilidade 14, descritores 18 e 19. É isso. Muito bom, palmas. Então, professora, foi esse o trabalho, né, da professora, envolveu muito a turma, né, que daí eles ficaram assim, onde, né, toda a expressão da palavra, mas foi muito bom. Foram umas aulas, não foi uma só, né, aulas divertidas, porque eles se interessaram. Nossa, eu falava assim, mas ela tem outro sentido, né? Vou no dentista, né? Então, foi muito bom, muito bom. Ela faz um trabalho maravilhoso, a nossa professora Edália. Perfeito, palmas pelo trabalho desenvolvido, tenho certeza que as crianças não vão esquecer. Não vão, não, professora. Tua com a prof ali foi muito bacana, parabéns. Obrigada. Agora quem vai apresentar é a Eliane. Deixa eu ver se eu li certo. Eliane Oliveira da Silva. Quem vai dar o feedback é a Luciane. Eu apresento, prof. Perfeito. Pode apresentar em cima da minha tela, tá? Tá. Tá aparecendo certinho? Isso, mas aí conforme o valor da nota que chegar... Tá chegando para nós, apareceu, pode ficar à vontade.
Ok? Ok. Então, eu trabalhei a minha implementação com uma turma de 9º ano, né, com uma professora de recomposição de matemática. Então, no colégio que eu trabalho, a gente faz apresentação de todas as provas, as avaliações que teve. Então, eu já tinha feito, né, a apresentação dos resultados do CAED, depois da prova Paraná, e aqui no núcleo que eu faço parte, o núcleo também aplicou uma avaliação para os alunos. Então, ficaram 3 avaliações. E aí, após o término de cada avaliação, a gente senta com os professores ali na hora de atividade, né? Então, ali na primeira foto tem a professora do 102, depois a do 101 e a diretora, e depois, novamente, eu com a do 101. E aí, professora, para esse trabalho, eu pensei, o que eu já tinha sentado, né? Então, eu preparei um comparativo com os descritores das 3 provas, sabe? Deixa eu ver. Então, do CAED, da prova Paraná e da avaliação do núcleo. Então, as 3 avaliações. Aqui os descritores. Então, aí eu mostrei para a professora que, veja, até... Então, a do CAED, que foi a primeira, a gente teve só 4 que ficou no azul. E aí, depois, a última, que foi a do núcleo. Veja como os azul aumentou. E o vermelho, na primeira, que foi o desempenho baixo, né? Bastante. Depois, na última, diminuiu também. Então, a gente fez um comparativo. Também observamos quais os descritores que se repetiu, né? Então, teve alguns que os alunos foram mal nas 3 avaliações e outros, os alunos foram bem nas 3 avaliações. Aí, também aqui, eu fiz um comparativo dos alunos com o melhor desempenho. Então, veja, teve alunos ali que se repetiu nas 3 avaliações o nome dele. Então, aqui, Victoria, Victoria. Então, né, a gente pode comprovar que é uma aluna que tem um bom desempenho. E aqui, os alunos que tiveram baixo desempenho, que são um ponto de atenção que a gente precisa cuidar deles, né? Aí, em cima desse resultado, professora, a professora da recomposição preparou uma atividade de um bingo, né? Então, ela fez com os descritores de menor acerto, preparou fichinhas com perguntas, e aí o resultado das perguntas estava na cartelinha, onde eles marcavam no bingo. E aí a dupla que foi marcando todo o bingo ganhou um bombom. Então, a professora abordou ali os descritores 33, 25, 24, que foi o que teve que nas 3 avaliações ele teve um baixo rendimento. Então, eu achei que a minha implementação foi bem eficaz, né? A professora já utilizou o que eu trabalhei e montou o jogo, né? E trabalhou com os alunos gostaram muito. Eu achei que foi bem eficaz, né? Atendeu às necessidades. E aí, com a ludicidade do jogo, né? Também despertou interesse, o engajamento dos alunos, né? Foi uma forma dinâmica, divertida, né? Que colaborou para eles fixar o conteúdo e trabalhar ali com os descritores de menor acerto. Perfeito, Eliane, parabéns pela tua atividade, que bacana, né, esse trabalho aí bem pensado, bem organizado, né, essa parceria entre você e a prof, né, tudo isso faz, com certeza, toda a diferença ali para o aprendizado das crianças, através da foto a gente consegue ver ali, né, o engajamento deles. Parabéns. Palmas para a Eliane. Agora quem vai apresentar é a Janaína. Ok, prof, vou colocar para apresentar. Ok. Certinho? Certinho, tá aparecendo aqui para nós já, só tá pequeno ainda. Perfeito agora. Ok. Pode começar, prof? Pode começar. Então, eu fiquei um pouquinho em dúvida o que eu ia fazer, porque é o meu primeiro formadores. Aí eu pensei assim, eu vou usar, isso está dando bem certo na escola, que é a docência compartilhada, que eu estou adorando. Os professores falam assim que eu sou pedagoguinha, que eles vêm, uns professores bem mais antigos, mas tem uma professora muito boa, que ela está em recomposição, é de português também,
Ela fala assim que eu venho com as inovações, ela vem com umas ideias e eu jogo alguma inovação. Então, a gente sempre senta para fazer um alinhamento entre os professores, tanto de recomposição, como de português, de matemática. Aqui no meu núcleo, a gente tem um Looker, e o Looker, ele mostra certinho os dados dos alunos, o descritor de menor acerto, os níveis dos alunos, todos esses dados das avaliações externas, esse Looker disponibiliza para os professores. E também tem outras aulas que outros componentes podem usar. Então, a gente sempre faz esse alinhamento para que os professores fiquem cientes, né, dos escritores de menor acerto e que eles também tenham esse acesso a essa plataforma. Então, a gente faz o alinhamento, fazemos a análise das avaliações externas e temos a docência compartilhada. Uma gracinha, 2 professores, o professor de recomposição de português e a professora de recomposição de matemática. Eles organizam juntos aulas. Eles organizam a turma e fazem junto com os 9º anos e os terceiros anos. O terceiro é mais difícil por conta que uma é de manhã e outra à noite. Mas com o 9º ano e o terceiro ano, eles conseguem fazer bem o que é de manhã, os 2 de manhã. Então, mas eles organizam os descritores de menor acerto e montam aulas diferentes. Eles fizeram um arraiá linguístico, teve o arraiá do Saeb. Nesse arraiá do Saeb, eles fizeram fato e opinião, a professora trabalhou geometria, o professor de português e a professora de matemática conseguem trabalhar juntos, compartilhando a docência ali. Da mesma forma que a professora de língua portuguesa passa para a professora de recomposição as dificuldades dos alunos. Então, eles vão trabalhando juntinho ali. A gente aqui não está chamando de docente 1 e docente 2. A gente está chamando de parzinhos, os parzinhos. Aí também está tendo o compartilhamento das boas práticas. Então, esses professores compartilham, ó, nessa turminha está dando certo isso. Ah, nessa turminha não está dando. Aí eles vão conversando entre si. Então, aqui, eles fizeram, a professora, uma aula de propaganda, ela fez um joguinho no WordWall, bem legal, bem interessante. Os alunos gostaram, deram um feedback bem legal. Aqui tem umas fotinhas do arraiá do Saeb, ó, o professor fez a boca do palhaço, com fato e opinião, os alunos jogavam, liam, e tinham que identificar se era um fato, se era uma opinião. Aqui também a professora trabalhou geometria. Então, é isso, a importância da docência compartilhada e como que é bonito ver esses professores trabalhando desse jeito, né? Pensando no aluno, em sanar a dificuldade do aluno. Acho que é isso, professora. Menina, dentro do tempo, parabéns. Parabéns pelo trabalho, pela gestão de tempo, pela apresentação e pelo engajamento ali, né? Junto com os professores, a forma carinhosa como você fala, né? Os parzinhos, né? Nenhum é mais e nem menos do que o outro, eles são pares, eles estão na mesma situação de educadores. Amei a Professora, forma. esse professor Tiago aqui, ele criou uma música, ele fez uma música no aplicativo. Que legal que fica a música. Ah, eu fiz também para os meus alunos, gente, é muito legal. É Suno o nome do aplicativo, se alguém quiser usar. Parabéns. Agora, palmas, né, para nossa colega. E quem vai apresentar para nós agora é a Lia. Liara, fique à vontade para apresentar. Ana, você vai ter que compartilhar o meu, porque depois que a CED bloqueou alguns recursos, meu slide nem abre no meu Note. Tá, vai ter que fazer uma atualização ali para você conseguir acessar novamente. Depois me lembrem, eu coloco lá no grupo passo a passo de como fazer isso, tá? Beleza. Mas eu vou compartilhar sim. Professor, eu que faço o feedback dela, né? Tem que olhar ali na nossa planilha. Já vou olhar, já falo, tá? Quem vai fazer o feedback é a Leda. Deixa eu pôr grandão aqui. Pode ficar à vontade para apresentar, Li. Então, a minha implementação foi com a professora de recomposição de português, realizada com a turma do 9º ano D, do Colégio Estadual Ayrton Senna. Então, durante o acompanhamento da hora-atividade, sentado com a professora, verificando os pontos ali negativos ainda que a turma vem trazendo, né? Os pontos de atenção.
Então, verificou-se, né, que a turma ainda está bastante dispersa, né, enquanto a professora está explicando, alguns alunos dormem, outros fingem que estão prestando atenção. Então, sugeriu-se que a professora trabalhasse com um layout de sala de aula diferenciado, né? Até foi questionado se ela já tinha realizado, né, esse tipo de atividade na sala, né, usado esse layout diferente, né, e ela falou que não, e aceitou, assim, achou a proposta bem interessante. Então, no dia da aula, o tema abordado pela professora foi tese, e então ela iniciou a aula explicando, né, o conteúdo, ela sentou os alunos em círculo, como está ali na imagem, e ela explicou todo o conteúdo de tese, falando o que é tese, o que são os argumentos, e orientou, então, todos os estudantes em relação a isso. Depois, ela foi para a atividade prática, né? Então, ela trouxe tarjas, né, com a tese e tarjas com argumentos. Então, ela colocou as teses ali no quadro, né, no caso, ali no painel, agora me fugiu o nome, mas, enfim, ali no quadro, e os alunos receberam os argumentos, e eles tinham que dizer a qual tese pertencia aquele argumento. Então, daí, um a um, né, ia lá à frente e colocava, então, o seu argumento naquela tese. Aí, no final, ela fez a conferência, né, verificou junto com eles se estava tudo, cada argumento estava de acordo com a sua tese, e finalizou a aula. Então, assim, foi uma atividade bem interessante, os alunos se mostraram bastante engajados, né, a professora também deu um feedback para nós, né, que ela gostou bastante, que ela pretende fazer esse tipo de atividade em outras aulas. Ela é uma professora bem criativa, né, ela já fazia algumas outras atividades, mas ainda não tinha trabalhado com esse formato. Até a gente tinha sugerido para ela fazer aquele layout de sala de aula que é por pares, né, que um fica com a pergunta e o outro fica com a resposta. Mas daí ela achou melhor fazer dessa forma. Nossa, que bacana, Lia, parabéns pelo trabalho, é uma escola bem grande, com bastante alunos, a gente percebe ali pelas fotos, né? E olha que gostoso, todo mundo envolvido, todo mundo participando, e com certeza vai, né, ficar marcado na vida dessas crianças, nunca mais vão esquecer o que é tese, né? Enfim, parabéns, palmas para a nossa colega Lia, e agora quem vai apresentar é a Luciane. Oi, Luciane, pode ficar à vontade para a apresentação. Oi, prof. Oi. Você que vai apresentar? Vou apresentar, tá. Tranquilo. Colocando aqui. Oi, Ana. Professora, acho que você pulou meu nome, né? Eu pulei, Ana? Perdão, deixa eu ver. É? É verdade, eu pulei, você era antes da Lia. Uhum. Pode ser depois da colega? Você Sim, me perdoa? com certeza. Uhum. Você é um amor. Desculpa, Ana. Mas se quiser, pode ficar à vontade. Pode ser, Ana, depois Não, dela? pode apresentar, Luciana. Depois tá joia, então. Uhum. Então tá bom. Obrigada por ter avisado e desculpa, Ana. Tranquilo, então? Prof, então eu fiz a minha implementação, né, numa turma de 9º ano, com o professor da recomposição, mas no momento nós estamos numa turbulência de troca de docente 2, então não conseguimos nos ajustar ainda. Entrou uma, não conseguiu, entrou outra, deu problema com o horário, então nós estamos na luta ainda. Eu vi as colegas falando aí tão bem dos parzinhos, né? Que bom quando funciona direitinho, né? Nós estamos com 2, tanto do 9º quanto da 3ª, assim, encalhadas ainda. Outro tirou um atestado de 30 dias, então tá bem difícil. Então, eu escolhi aí como frente de observação a participação e a interação dos estudantes e as metodologias e estratégias e recursos, né? Tendo em vista que esse 9º ano
uma turma ponto de atenção, né, nessa questão, assim, do envolvimento com as atividades, né? Então, é uma turma bem mais apática e que precisa, né, de alguma coisa aí para incentivar eles e que eles consigam desenvolver as atividades. Então, um dos objetivos era estimular a participação ativa dos estudantes nas aulas, promovendo ambientes mais colaborativos e motivadores. Então, o ponto de atenção já coloquei, né, que era a falta desse engajamento, né? A aula lá que eu escolhi era a aula sobre áreas das figuras planas, né, que estava tratando do descritor 13, resolver problemas com cálculo de área. Então, o professor, né, analisando a aula junto com o professor, né, ele me mostrou, eu sugeri ali uma técnica de Lemov também para ele, e ele me, né, colocou ali como que ele tinha já adaptado aquela aula. Daí, no final, assim, eu sugeri para ele que talvez iniciasse, assim, uma aula um pouquinho diferente, né, sugerindo que os alunos realizassem a medição ali da carteira, da capa do caderno, né, e a partir dessas medidas, ele, desenvolvesse o restante da aula ali, que ele ia apresentar todas as fórmulas ali do retângulo, do trapézio, né, enfim, de todas as figuras. E aí foi um momento muito jóia, assim, que, né, depois a gente conversou, assim, né, ele mesmo ficou surpreso, assim, com a curiosidade que eles tiveram de medir naquele momento ali a carteira e calcular a área e da capa do caderno, e eles queriam medir mais coisas, e assim, queriam saber se as figuras também eram medidas daquela mesma forma, então entrou até na questão, assim, ele retomou um pouquinho dos instrumentos de medidas, e daí queriam saber sobre o perímetro, então foi uma aula assim que eles participaram bastante. E a outra sugestão foi organizar em grupos, né? Que também a gente ainda tem uma resistência bem grande nesses layouts da sala de aula com os professores. Então, nesse momento, ele organizou em grupos, eles desenvolveram essa primeira atividade, depois ele foi para o quadro, né? Pediu que registrassem lá as fórmulas direitinho, e aí até partiu de um estudante que solicitou se dava para desenhar a figura do ladinho da fórmula, né, para facilitar. E assim foi uma atividade assim que eu acho que ajudou bastante nesse engajamento, que era o objetivo principal, né, que eles desenvolveram a atividade e depois seguiram com a aula normal. Então é isso. Perfeito, Luciane, parabéns pelo trabalho, com certeza ajudou bastante e vai ajudar, porque vai ficar na memória dessas crianças aí, né, a atividade que foi desenvolvida e essa parceria com o professor, com certeza, só pode ser um sucesso. Parabéns, Luciane. E agora quem vai apresentar para nós é a Ana. Ana, fique à vontade. Boa noite. Como eu sou técnica do núcleo, então a minha implementação foi na formação de pedagogos, com o objetivo de fortalecer o acompanhamento da hora-atividade. Então, nós propus um evento formativo de 8 horas, onde, num primeiro momento, fizemos a retomada, né, do papel do pedagogo, e, em seguida, as questões do acompanhamento da hora-atividade, apresentando possibilidades de realizar esse acompanhamento, né, o que eu faço como pedagogo, como é o meu planejamento e como eu desenvolvo a ação pedagógica junto ao professor, né. Então, tivemos, por exemplo, a questão dos descritores, como eu utilizo esses indicadores para as discussões com o professor e, a partir dali, planejar a aula, o BI aprendizagem, né. Então, como eu, como pedagogo, acompanho a aprendizagem dos estudantes e sou esse parceiro do professor no planejamento das aulas e no acompanhamento pedagógico. Então, aqui os objetivos, né, que mostra as fotos, né, no anterior também, durante o evento formativo. Aqui em cima também tem uma foto do evento formativo. O que eu apresento ali, né, nesse desenho é a relação
da observação de sala de aula, né, feito pelo diretor, o alinhamento com o pedagogo para esse acompanhamento da atividade, né, como um momento formativo, e o feedback formativo, né? Então, a observação também pode ser realizada, né, pelo pedagogo para observar se aquilo que nós planejamos deu certo e o que é preciso retomar. Como resultado, tem a última foto ali embaixo do trabalho da recomposição, que o foco também foi esse, né, o acompanhamento da atividade com os professores da recomposição e o trabalho da recomposição acontecendo em sala de aula, esse é o resultado. Nossa, que bacana, Ana, você faz um acompanhamento tão bacana, dá vontade de ser acompanhada por ela, não dá, pessoal? Parabéns pelo trabalho, com certeza o teu trabalho, ele faz toda a diferença, porque você trabalhou ali com as pedagogas, né, fez essa orientação para elas, apoiou, né, esteve ao lado, e isso é bem importante. Parabéns, Ana, pelo trabalho desenvolvido. Com certeza vai atingir muitos estudantes, muitas escolas. Quem vai apresentar agora é a Cristiane. Oi, Cris. Você consegue compartilhar? Quer que eu compartilhe? Eu quero que você compartilhe para mim, professora. Tá. Já estou colocando aqui. E já vou compartilhar. Palmas para a Ana, né? Eu esqueci de falar, mas merece muitas palminhas. Já vai começar a apresentar, tá um pouquinho devagar aqui, mas já vai aparecer aqui na tela. Ana, pode começar, Cris, né? Posso começar? Pode começar se apresentando, da hora que passar aqui na tela, tá? Uhum. Meu nome é Cristiane, e esse meu trabalho foi feito na escola, né, no CCM Militar Adélia Antunes Lopes, aqui de Jataizinho, tá? Do núcleo de Cornélia. Eu escolhi a turma do 9º ano T, e a professora é a professora Amanda, ela é professora de português, e a aula foi carta aberta, tá? Aqui é um momento em hora atividade que eu estava fazendo as orientações para ela, e daí depois eu pedi para ela que eu ia assistir a aula dela para me ver como que ia ocorrer tudo lá certinho. E na aula ela montou lá os alunos em dupla para poder fazer as atividades, e em observação eu percebi que não tinha dado muito certo, porque ela não tinha passado as orientações ali, uma sequência de orientações para os alunos. Então, daí, depois de ter assistido a aula, novamente, eu fiz um momento novo com ela para passar o feedback e propus para ela que a gente tentasse trabalhar a mesma aula de uma maneira diferente, montando as duplas, mas auxiliando os alunos sempre com um aluno que já está ali como aluno monitor, para poder estar auxiliando o aluno que estava com dificuldade naquele momento da disciplina. Então, assim, foi uma aula bastante proveitosa. Eu propus várias melhorias para a professora durante a aula, né? A leitura de uma carta aberta sobre o trânsito, propus para ela que instruísse os estudantes a passar mesmo pela rua e ver como que funcionava o trânsito tudo certinho. E através da observação da aula, né, do acompanhamento da hora atividade, foi possível desenvolver junto com a professora metodologias que são mais adequadas à turma. Foi muito importante direcionar a exposição, que aumentasse o engajamento da turma, porque ela não tinha, no primeiro momento, ela não tinha colocado eles
de maneira certa ali para que engajasse a aula, para que desse tudo certo. E o direcionamento das aulas, trazendo para a realidade dos alunos, mostrando para eles, levando eles até o trânsito, vendo as faixas de pedestre, explicando tudo certinho, foi o que daí fez com que eles compreendessem tudo que a gente estava querendo passar para eles ali naquela aula. O descritor foi o D07, e eu vi que, assim, tanto a professora ficou feliz com o resultado, quanto a gente da equipe também ficamos bastante satisfeitos. E acredito que, a partir daí, a professora também vai sempre estar tentando auxiliar melhor os alunos na hora de tentar trabalhar um layout novo. É isso. Que bacana, com certeza você vai se sentir motivada, né, a mudar o layout diferente, né, porque tem você como parceira. Parabéns, Cristiane. Tá. Agora, vamos ver a vez de quem que é? A Vanessa. Oi, Vanessa. Você consegue apresentar? Oi, prof, pode apresentar para mim. Tá, deixa eu abrir aqui. Vanessa, vai falando um pouquinho de você até que eu consigo Então, abrir. isso. Então, a minha implementação foi aqui do Colégio Estadual Tancredo Neves, da área metropolitana norte, né, de Almirante. Foi baseado em cima do terceiro ano do ensino médio, na recomposição, né, foi feito juntamente com a professora do sétimo ano, professora de ensino religioso, professora Edna, e a gente fez aí uma interdisciplinariedade e uma integração entre língua portuguesa e ensino religioso. O tema que ela utilizou, então eu fiz esse primeiro momento, eu fiz fiz a atividade com a professora, para a gente estar conversando sobre o que ia ser feito, né? E aí a gente tem mais uma ação aqui que é para o SAEB. De tantas outras, a gente montou em cima dessa ação. Então, eles fizeram, o terceiro ano desenvolveu uma atividade, tá? E dentro dessa atividade a gente fez um cordel, né? Que a gente fala, tá? E definição dos gêneros ali, né? De artigos e tudo que é dos gêneros textuais, e a gente aproveitou essas questões para trabalhar o cordel com os alunos do sétimo ano. Então, a gente fez escolha, né, dos textos da aula de ensino religioso do sétimo ano, acho que é a aula 12, se não me engano, acho que está ali na frente, né? A aula 12 de ensino religioso, que falava desses valores éticos. E aí, a gente montou uma atividade, os alunos do terceiro ano tiveram que ir para o laboratório para fazer pesquisa, assistiram a aula da professora, viram como que funcionava, e eles tinham que realizar uma atividade para fazer com que os alunos do quinto ano do EJA eles aplicassem essa atividade. Então, eles tinham que montar a atividade e fazer essa recomposição lá no quinto ano, numa outra instituição, que seria o EJA, né? Mostrar para uma outra coisa. Só que isso vai acontecer nessa semana ainda, tá? Eles vão para fora da escola para aplicar essa atividade. E aqui eles aplicaram a atividade com o sétimo ano dentro da escola. Primeiro para ver como é que se ia funcionar e se a professora ia estar. Por quê? Porque qual que era a minha frente, né? Pode mudar um pouquinho ali, prof. Qual que era a minha frente, a frente de trabalho que a gente estava fazendo? Interação professor-aluno, interação ali, né, dos alunos, e participação deles, ele sendo protagonista da experiência, né, sendo protagonista da aula. Então, eles que tiveram que pesquisar, o terceiro ano que pesquisou a atividade, assistiu a aula de ensino religioso que falava sobre os valores, e aí, dentro disso, eles foram para o laboratório, fizeram a atividade, a professora acompanhou, fez esses acompanhamentos, e aí levou para o sétimo ano para eles fazerem. E aí eles montaram um livro de cordel, né? Fizeram a apresentação, apresentaram na frente, fizeram a oralidade em relação a isso, e ali foi avaliado principalmente a questão
da hora atividade ali. Está escutando? Não sei se eu estava... Então tá. Pode trocar um pouquinho ali para mim, prof? Sim, tá travando aqui, só um pouquinho. Tá. Também teve ali o apoio dos monitores, prof, também, tá? Os monitores da escola, eles são bem ativos e eles ajudaram também lá na realização ali do laboratório, eles ajudaram também, né, os estudantes lá do 3º ano, ajudaram os estudantes do 7º ano, ali eles montaram ali os livros, como que a gente fala, o cordel, e assim eles levaram esse cordel aí, apresentaram na frente dos outros alunos, cada um apresentou, e falando ali principalmente da questão mesmo da aula ali das diferentes tradições religiosas ali, né, o que eles aprenderam. E isso ajudou eles tanto na parte escrita, na oralidade, na parte até de oratória, na parte de oralidade, na escrita, para falar principalmente para os outros alunos, né? E assim a gente percebeu também que com essa participação e interação dos estudantes, é aquela história, quando eles estão ensinando, eles aprendem muito mais do que quando eles só estão ouvindo com a professora. E a professora ajudou na interação, principalmente deles ali. Aí foi realizada essa produção aí, né? Essa produção textual significativa que eles fizeram. Saiu muita coisa bacana, muita coisa legal. E agora, o 3º ano vai pegar essa mesma atividade e vai sair para fora da instituição e vai aplicar no EJA, numa outra escola próxima nossa aqui, com os alunos de 5º ano lá, que vão fazer o SAEB. Então, essa foi essa atividade que eles fizeram, que a gente fez aqui. E eu fiz o acompanhamento. Perfeito, Vanessa, parabéns pela atividade. Desenvolvida, ali, né? E trabalho em parceria com a UF, a gente vê as desenvolvendo a atividade, o que é muito lindo de ver. Parabéns, tá? A próxima a apresentar é a Leda. Oi, Leda, você consegue apresentar a sua tela? Oi, prof, você faz o favor de apresentar para mim? Então, você vai se apresentando, porque o meu computador está muito lento. Eu acho que a internet hoje aqui tá bem ruim aqui, tá? Então tá bom. Pode ir se apresentando. Então, eu sou a professora Leda, né? Eu sou pedagoga no Colégio Isabel, no núcleo de Guarapuava, em reserva do Iguaçu. Eu fiz a minha implementação na turma do 9º ano, foi na recomposição, né? Mas no componente de história. Então, eu decidi trabalhar nesse componente porque a turma do 9º ano é uma turma muito difícil, os nossos índices da escola são muito baixos, o professor, ele é um professor excelente, mas assim, ele é um professor assim que ele reclama de tudo, né? Então, ele reclama assim, acaba reclamando assim desde os dias que são o tempo de aula assim que é muito curto, do primeiro trimestre foi muito curto, do último trimestre que é muito longo, esse tipo de coisa. Então, assim, e aí nós fomos conversando de como que ele iria fazer para cumprir, então, todos os conteúdos, porque ele precisava cumprir, daí disse que não ia dar tempo e tal. E aí nós fomos conversando. Eu falei, professor, então vamos fazer o seguinte, nós precisamos trabalhar a recomposição, nossos índices, fizemos comparação ali dos índices como que estavam, né? Dos resultados externos com os resultados internos, porque nós temos que elevar os níveis, e fomos conversando com ele. Como que nós vamos fazer? Aí pegamos lá as aulas e fomos juntando. Então, ali, né, aparece as aulas ali na Primeira Guerra, e a da Revolução Russa, mas fomos trabalhando várias outras, mas né, nesse momento foram essas ali, né? E aí ele disse, não, mas dá para trabalhar. Eu falei, vamos juntando esses componentes e dá certo? Não, dá certo. Então vamos lá. Aí ele juntou e fomos fazendo o comparativo. Então, como que vamos fazer? Então, foi formados grupos, né? Nesse caso ali ficou de meninas e de meninos, que foi a forma mais fácil para fazer, porque a turma é muito agitada, então deu certo.
E eles foram elaborando, ele trabalha com livros também, ele trabalha com o RCO, e ele foi dando os temas ali para os alunos trabalharem, e eles foram elaborando as questões, e eles tinham que saber as questões e as respostas também. E aí depois eles tinham que ter as trocas ali das equipes, e foi formando. Então, assim, e eles produziram cartazes, eles produziram então, assim, foram vários, ele tinha as combucas, eles produziram jogos, o tabuleiro. Infelizmente, assim, a gente não tirou foto do tabuleiro, que ficou bem jóia, e essa apresentação. Mas, assim, a gente peca muito nesses registros. E aí, como os alunos também não levam o celular, ele acabou não levando, e o professor também, nesse dia, também não levou. E aí, depois passou as férias, e daí eles levaram tudo para casa, e a gente acabou não tirando foto, né? Mas ele fez a combuquinha ali, tudo para eles tirarem. Então, ali teve leitura ali do livro didático, eles trocaram e tinha que pagar o mico quem não soubesse ali as perguntas. E depois disso, depois dos dias de estudos ali, eles fizeram essa troca de perguntas e depois eles fizeram os exercícios ali de fixação para eles poderem terem ali, ele fez a prova, tudo escrita também. Então, e eles tiveram resultado, daí tem o depoimento, tudo dos alunos, então, e foram várias aulas com outros temas também para ele fazer. Então, assim, e daí o professor comprou jogos, ele trabalha com vários materiais, daí depois, assim, no feedback, até eu conversei com ele, deu certo, tem vários jogos, viu, dá certo para juntar, né? Então o professor fica bem feliz também, porque daí os alunos aprenderam, eles, né, tiveram um bom resultado na prova e também, aí ele fica bem feliz porque ele entendeu que ele consegue juntar, né, os conteúdos, porque a gente vive fazendo, né, vamos customizar os conteúdos, né, dá certo para customizar os conteúdos, não precisa trabalhar um por um, né, tudo lá que os alunos vão conseguir aprender, né, e os alunos não tem bagunça. Então, você, assim, tem poucas fotos ali, mas, assim, não teve bagunça. Tem até uns vídeos ali que, infelizmente, não dá para mostrar, e outros vídeos que eu não conseguia ali para postar, e outros que eu não fiz, mas precisa de ver, sim, o engajamento, sim, dos alunos. E tem outras aulas também de língua portuguesa, que a professora também fez, né, que também eu assisti as aulas. Então, para vocês verem, assim, como que foi o engajamento dos alunos nessas aulas, assim, para ver a importância que tem e como que dá para trabalhar diferente e vários conteúdos ao mesmo tempo e o envolvimento dos alunos nessas atividades de implementação. E, assim, a felicidade do professor também de ver o quanto, porque ele trabalha diferente, mas para ele ver, assim, a gente falando para o professor, né, que ele fica feliz dele entender que ele conseguiu. Perfeito, Leda, parabéns pelo trabalho. Ali no começo foi um pouquinho mais difícil, o professor um pouco mais resistente, mas acabou dando tudo certo. E claro, o professor, quando ele percebe que o aluno aprende, ele fica motivado, né? Todos os professores vão para a escola para que os alunos aprendam o conteúdo mesmo, né? Parabéns. E a turma é difícil, né, também. Sim. E agora é a Liliane. Oi, Liliane, você quer apresentar a sua tela? Oi, professora, tá me ouvindo? Tá dando para ouvir? Estamos te ouvindo, Você pode apresentar, por favor? Sim, mas aí você vai se apresentando, tá? Que eu vou abrindo aqui, que está demorando bastante. Então, eu sou Liliane, eu sou pedagoga, trabalho no CBEJA, que foi onde eu fiz a minha implementação. Então, para trabalhar em específico com os temas que foram trabalhados, ficou um pouquinho complicado na EJA, que a gente não tem, né, todos os temas mais específicos. Então, o que eu resolvi trabalhar com eles, né? Minha primeira implementação foi no módulo 2 do ensino médio, né? E foi relacionado ao projeto de vida, né? Os alunos da EJA, eles gostam muito de falar, eles gostam muito de conversar da vida deles, né? Então, é nesses momentos que os professores aproveitam para trabalhar os conteúdos que eles necessitam, né? Eles pegam o gancho, né, do que foi trabalhado, do que os alunos falaram para trabalhar. Então, normalmente é assim que funciona, né?
Então, meu tema acabou ficando na construção do próprio futuro, conhecendo seus interesses diversos e definindo objetivos. Então, a minha intenção foi verificar, desde o início, como que funcionaria, por exemplo, trabalhar com metodologias ativas, mas verificando os dois lados, o lado do aluno e o lado do professor. Então, como professor, nas horas atividades, a gente foi conversando, foi definindo quais seriam as metodologias ativas, né? E é que a gente acabou definindo por a metodologia da rotação por estação, né? E também através da explanação das atividades com a demonstração dos cartazes que eles iriam confeccionar. Sempre relacionado a esse tema da vida deles, né? Da explicação, porque eles é muito rico, porque nós temos desde jovens de 15 anos, é óbvio, mas nós temos, assim, senhores de 50, 60 anos, senhores de 50 não, né? Pessoas mais velhas de 50 anos estudando também, né? E foi bem interessante, porque eu pude estar acompanhando desde o professor na hora atividade dele, até o aluno, né, confeccionando os cartazes, né, na própria sala de aula. O que a gente verifica de tudo isso? Que é importante realmente ouvi-los, né, para que a gente possa enriquecer as aulas. Sem as fotos fica mais difícil, né, Pro, de mostrar. Pessoal, parei de falar porque a professora saiu. Daí seria interessante eu mostrar ali as fotos de como foi. Acho que ela caiu. Então. Mas meu trabalho foi em cima disso mesmo, né? De estar ajudando os professores com relação às metodologias ativas e verificando com elas, desde das horas de atividade até realmente ao término da atividade em si, que foi a confecção dos cartazes e a exposição dos mesmos, né? Com o tema relacionado à vida deles. Então, lá, na primeira foto, a gente está trabalhando com os professores na hora de atividade. Depois, os alunos, na segunda foto, já estão confeccionando os cartazes, né, todos relacionados ao tema, ligados à EJA mesmo. Você pode passar para a próxima, Pro? Só um pouquinho que tá tudo travado aqui. Agora é que eu consegui ver vocês. Jesus amado. Então, daí eu já aproveitei, já expliquei, já conversei de novo, né? Então é isso aí. Eu nem vou ficar mais tomando tempo. Eu tava escutando, só não tava conseguindo mexer aqui, ó. Essas fotos aqui. Isso, Olada. Então é isso, né? Então ali eu já estava acompanhando os alunos nas atividades. Ali a gente já estava confeccionando os cartazes, isso depois de já ter acompanhado os professores na hora de atividade deles. Seria isso, então, Pro. Pro, você verificou a minha atividade, eu arrumei tudo que precisava arrumar. Ótimo, Liliane. Sim, tá tudo ok, tá?
Obrigada, Qualquer Pro. coisa eu entro em contato. Show. Parabéns pelo trabalho desenvolvido, pela adaptação, né, que você fez aí, trabalhando com a EJA. A gente sabe que com adultos a gente tem que trazer algo interessante, senão eles desistem, né? E eu tenho certeza que eles amaram, porque veio de encontro com a realidade deles. Projeto de vida também é algo que atrai, né? Parabéns pelo trabalho. Agora quem vai falar para nós e apresentar é a Elisama. Oi, Elisama. Olá, boa noite a todos. Deixa eu ver se eu consigo apresentar lá, tá bom? Tá, tomara que você consiga, que daí eu acho que vai melhorar aqui para mim também. Mas se não conseguir, a gente vai tentando. Não, bora lá. É aqui, compartilhar. Apareceu? Tá aparecendo, vai aparecer. Isso, apareceu. Só ficou pequenininho. E como que eu faço para ficar grande? Você clica lá em apresentação de slides. Lá no slide mesmo. Isso. Um pouquinho. Eu tô aparecendo também ou não? Tá, você tá aparecendo para nós. Então eu vou fechar a câmera. Foi, Pro? Foi? Alguém me responde? Estão vendo? Então... Oi, estamos. Então tá aí. Bora lá, então. Obrigada. Então, partindo ali, meu nome é Elisama, sou pedagoga do Colégio Cívico Militar também, aqui da área metropolitana Norte, Colombo. E assim, a minha prática voltada para atender os professores, em específico, para a implementação, eu escolhi o professor de matemática, né, professor Ramon, que foi prontamente também, que nos acolheu muito bem. Eu acho muito importante isso, quando a gente também tem essa reciprocidade, essa acolhida, para que a gente possa desenvolver nosso trabalho. Então, partimos da reflexão a respeito das avaliações internas e externas, os dados da Prova Paraná, indo lá na web, olhando turma por turma, estudante por estudante, descritores, e fazendo essa triagem. Qual foi o descritor com o maior número de acerto, aonde eles têm essa dificuldade e quais os pré-requisitos que eles precisam para que pudessem avançar. E eu achei muito interessante nessa conversa, porque a gente falava muito de recomposição e às vezes para a gente é muito óbvio. Aí eu perguntando para o professor se ele desenvolvia, né, um planejamento específico. Aí ele falou que não, que tinha essa dificuldade, então a gente partiu daí também. Então, olha lá, análise dos resultados, organização das turmas, a gente partiu para a orientação, e a partir do momento dessas análises, conseguir organizar as turmas a partir dos grupos de aprendizagem. Qual estudante estava abaixo do básico, qual era básico, e a partir daí, a gente ter estratégias e metodologias para atender, para que cada grupo pudesse avançar de acordo com o seu ritmo de aprendizagem. E achei bem interessante que o professor, eu coloquei lá na minha implementação, ele desenvolveu um plano de aula de acordo com esses escritores e partindo para atender esses grupos de alunos específicos. Mas vamos embora lá, se eu consigo baixar aqui. Por que não baixa? Enter. Como que eu vou para outro slide? Você tem que ir lá na tela onde está a apresentação de slide, e você pode ir pelas setinhas. Ai, não vai. Foi? Aí, foi. Então, tá, é verdade, foi. Ali, eu só coloquei a fotinha, porque o professor, ele desenvolveu um plano de aula e nós partimos dele mesmo, de trazer uma gamificação. Então, ele planejou os exercícios para que os estudantes fizessem no Kahoot, e eles adoraram, né, essa intervenção, essa mediação. Então, também essa questão da participação e engajamento dos estudantes, porque é uma queixa muito recorrente dos professores, que eles não fazem, que eles não querem, enfim, por conta também das dificuldades. E, a partir disso, ele desenvolveu uma aula específica e os conteúdos para que esses alunos desenvolvessem, e eles gostaram muito, sim, né, de trazer, então, os depoimentos dos estudantes, do professor, e, a partir daí, eu acredito que é um pequeno passo, porque, na verdade, a gente tem muita resistência, mas acho que é isso, gente. Né? Então, foi um trabalho muito gratificante, mas eu acredito assim, a gente fizemos uma ata também, conversando com os pedagogos para atender todos os professores, e essa
ação ela está acontecendo com todos os professores do colégio. Que bacana, Elisama, e essa parceria, esse acolhimento, como você disse no início da apresentação, que importante, né? Parabéns pelo trabalho, pelo comprometimento, e com certeza esse acolhimento, ele acontece porque você é uma ótima profissional. Parabéns. Obrigada. Quem vai apresentar para nós agora é a Carmen. Oi, Carmen. Oi, professora. Eu vou tentar pôr... Tá. Veja se você consegue. Se você não conseguir, daí eu ajudo aqui. Tá, ok. Vamos tentar. Não, é aqui que a gente faz. Por exemplo. Ai, que tal que eu coloco errado? Deixa eu vou tentar, se for daí. Eu acho que agora vai dar certo. Melhorou minha internet. Então, mas você já conseguiu, já deu certo o teu também, Carmen. Então, só clica agora lá em apresentação de slides, daí fica bem grandão aqui para apresentar. Aqui. Eu vou falar bem rapidinho, então, professora. Deixa eu ver, eu já cliquei na apresentação de slide, aonde que é? Aqui para apresentação? Não. Você vai lá onde que estão os slides, do lado de compartilhar, do lado esquerdo da tela, na parte superior está escrito apresentação de slides. Tá aqui. Mas olha aqui, ó, tô clicando e não tá indo. Deve ser a internet, que a tua também não tá muito boa, né? Não, a minha já caiu, eu voltei, perdi tudo que estava no chat ali. Não, vai falando com o slide assim mesmo, não vai ter problema, tá? Então, eu sou pedagoga no Colégio Estadual Neuza Dumit, no Núcleo de União da Vitória. A minha implementação fiz com o 9º ano, na disciplina de recomposição da aprendizagem de língua portuguesa. Então, o meu planejamento, quando eu fiz essa implementação, foi baseado nos estudos do grupo de estudos, com a escolha de metodologias ativas e estratégias diversificadas. Daí, a aplicação foi em sala, com atividades interativas, discussões guiadas, com momentos de esclarecimento de dúvidas. O engajamento lá dos alunos foi uma alta participação, que demonstrou interesse e envolvimentos das propostas. Daí, sobre o interesse da professora. Foi uma atuação motivada, atenta às necessidades da turma e aberta a adaptar a condução da aula conforme as respostas dos alunos. Os resultados. Então, houve uma melhoria na interação de professor e aluno, maior segurança dos estudantes para se expressarem e avanço no entendimento dos conteúdos. O aspecto relevante foi um ambiente exclusivo e colaborativo que favoreceu a aprendizagem significativa. Então, e os resultados alcançados, assim, foi maravilhoso. Então, eu não coloquei tantas fotos como que eu gostaria de ter colocado, porque senão ele ia ficar muito gigante. Mas eu amei fazer esse trabalho e eu estou incentivando os outros professores a fazerem também. Que bacana, que bom ouvir que você gostou de colocar isso em prática, né, Carmen? Às vezes a gente pensa, meu Deus, é difícil, me tira da zona de conforto, né? Mas quando a gente vê que dá certo, a gente fica com o coração feliz. Parabéns pelo trabalho, palmas para a nossa colega Carmen. Pessoal, todo mundo apresentou? Sim, não esquecemos de ninguém? Então, tá. Eu fiz a minha como é que é? Lá para a professora Leda, e agora como que eu mando? Ou já está? Só deixa escrito lá que ela já consegue ver. O feedback? Isso, o feedback para ela. Ele fica salvo. Conforme você vai colocando, ele vai salvando. Carmen, se você conseguir tirar da apresentação... Aí.
Então, olha só, pessoal, nós fizemos a apresentação, foi um sucesso, um monte de prática docente, assim, um monte de práticas que enchem o coração de alegria, né, que dá para a gente trabalhar também, um monte de ação modelar vocês apresentaram hoje. Pessoal, aqui tem um slide sobre os saberes digitais docentes, é uma pesquisa que está sendo feita, e eu gostaria que vocês preenchessem também, tá? É tipo uma autoavaliação das competências digitais docentes com base no referencial do CIEB. E nesse ano a ação é diferente, trata-se, isso aconteceu no ano passado, né? E esse ano ela acontece como um autodiagnóstico de saberes digitais dos docentes e está disponível na plataforma do AVAMEC. Essa iniciativa faz parte do Estado, né? A Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, o ENEC, como uma forma de buscar atingir os objetivos da política de educação. Então, eu vou depois colocar para vocês o link para vocês preencherem. Demora em torno de 20 minutinhos, tá? E uma novidade, o que vem por aí para a próxima jornada. Teremos a oferta de 3 novos temas, língua portuguesa 6º ano, matemática 6º ano e projeto integrador do ensino médio, né, 2026. O início da próxima jornada vai acontecer no dia 15 de setembro, então vejam só, a gente tem quase um mês, mais de um mês aí, para estar descansando, renovando as energias, para voltar de novo aqui para o GE, certo? E eu gostaria de convidar vocês a participarem novamente comigo, pois o tema Pedagogo em Foco, ele acompanha as ações que são desenvolvidas durante o ano. Em breve eu vou anunciar para vocês o período de inscrições, gostaria que vocês ficassem atentos, não vou desmanchar e nem, né, desmontar os grupos do WhatsApp, mas ele vai ficar adormecido, tá? Até passar para vocês essas informações aí das inscrições. Para concluir, estamos concluindo a segunda jornada de 2025 com o sentimento de missão cumprida, principalmente depois da apresentação dos trabalhos que vocês desenvolveram na implementação. Desejamos que cada troca de aprendizado reflitam em sua prática em sala de aula com os seus estudantes. A colaboração ativa é um dos pilares do sucesso do GE e juntos continuaremos caminhando na mesma direção, que é a busca pela melhoria da educação em nosso estado. E agora é aquela hora, né? A hora do print. Obrigada pela energia, participação e engajamento. Agora, bora garantir aquele print com sorrisos caprichados? Eu vou parar aqui a apresentação. E aí a gente tira o print bem lindo. Vamos lá, deixa eu ver se todo mundo está com a câmera aberta. Vilma, você está com a câmera aberta? Para mim está aparecendo a câmera desligada. Ah, ela está com duas. Vilma, não estamos te vendo em nenhuma das duas. Vamos lá, pessoal? 1, 2, 3 e X. Vou colocar lá no nosso grupo do WhatsApp. Gostaria de agradecer a vocês de coração pela participação, pelo engajamento, pelo comprometimento, por estarem nas reuniões, participando, discutindo, refletindo a educação e por terem, né, colocado o melhor de vocês nessa ação que foi a implementação, tá? Parabéns para todas que apresentaram hoje, que apresentaram na semana que vem, né, que se dispuseram aí a fazer parte desse grupo de estudos com todo esse amor, carinho, dedicação para com os nossos estudantes. Beijos, espero vocês na próxima jornada. Tchau, tchau, gente. Tchau, prof. Obrigada. Tchau, tchau, gente.